pessoal, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia. Bem-vindos a mais uma história aqui no nosso canal, mais um Mundo Gringo. Se você gosta das nossas histórias, deixe seu joinha. Se não está inscrito, se inscreva para você receber os próximos vídeos. Aqui a gente tem vídeo quase todo dia no canal, tá? E vamos lá, nossa história de hoje. Oi Dani, tudo bom com você? Me chamo Alice, tenho 25 anos, conheci seu canal há mais ou menos 3 anos, sempre acompanhando as histórias das nossas Alices. Algumas vezes repito até os vídeos que eu mais gosto. Já recomendei seu canal a várias pessoas, inclusive já deixei minhas irmãs viciadas. Ai que legal, recomendem aí o canal, gente. Bom, demorei todo esse tempo para escrever minha história por pensar que talvez ela não fosse tão interessante assim. Pois é uma história tão forte, tão cheia de acontecimentos. Mais uma vez você disse num vídeo, toda a história de vida é interessante. Então eu pensei, bom, vou mandar a minha. Gente, claro que toda a história de vida é interessante, é a vida de vocês, é a história de vocês. Às vezes você pode achar, nossa, minha história não é tão interessante, mas de repente sua história tem muito a ensinar outra pessoa que está passando a mesma coisa que você. Primeiro eu quero dizer que eu nasci e cresci num lar muito feliz e bem estruturado. Apesar de já ter passado momentos ruins, como o abuso de uma das minhas irmãs e perdas como o falecimento do meu pai, isso nos fez cada vez mais unidos. E sempre confiantes do que meus pais fossem me ajudar, independente de qualquer que fosse o problema. O sexo, ele sempre foi conversado na minha casa. Nós, eu e minhas irmãs, sempre fomos ensinadas a nos prevenir de doenças, gravidez indesejada, e fomos ensinadas que sexo casual era errado, mas que não tinha essa hipocrisia de sexo só depois do casamento. O importante era você ter uma relação séria e idade suficiente. Na minha adolescência, minhas irmãs, uma 3 anos mais velha e a outra é minha irmã gêmea. Elas já tinham namorados. E eu simplesmente, porque não tinha me apaixonado por ninguém, eu não tinha namorado. E minha mãe achava que tinha algo de errado comigo. Ela achava que eu podia ser lésbica. Ela me colocou contra a parede diversas vezes e me fez sofrer muito, porque nessa história toda, até eu fiquei com medo que realmente eu pudesse gostar de meninas. E eu sabia que na minha família isso não seria bem aceito. Eu até ficava com alguns garotos, e apesar de ser uma pessoa super extrovertida, eu gostava de ser reservada em relação aos meus relacionamentos. Eu não queria que minha mãe ficasse dando pitaco na minha vida amorosa. Também não queria jamais trazer problemas para casa. E justamente por conta disso, eu só fui perder minha virgindade aos 18 anos. Também esperei até os 18 para beber, sair, essas coisas todas. Não pense que eu era puritana, não. Com 17 anos eu comecei a repensar todas as coisas que meus pais tinham me ensinado em casa sobre sexo e decidi que virgindade era um conceito totalmente sem valor. Algo que não faz ninguém melhor nem pior que ninguém. E por isso mesmo, eu decidi perder minha virgindade com alguém que fosse um completo desconhecido e que não soubesse que eu era virgem. No último ano da escola, acabei me envolvendo com um colega de classe que tinha uma namorada. Eu não queria transar com ele, porque parecia errado. Mas fizemos algumas coisas sexuais e isso despertou meu interesse. O ano escolar acabou e foi cada um para o seu lado. Então, aos 18, recém-completados, fui curtir o carnaval com minhas amigas e lá pelas tantas da madrugada todo mundo tinha arranjado alguém para ficar. E foi aí que eu encontrei um carinha que eu gostei muito. Ele era lindo, loiro, olhos azuis, 1,90 m. Ele deu em cima de mim, começamos a nos beijar, então chamei ele para uma rua afastada e escura e ali mesmo transamos na rua. A verdade é que ele mal conseguia me penetrar por conta da altura, ela tinha 1,74 m e ele 1,90 m. Como estávamos em pé, a gente não encaixava direito. Para piorar, ele estava com o braço machucado, usava uma tipóia, foi um desastre. Bom, pela minha inexperiência, eu achei que eu tinha perdido minha virgindade ali. Mas um tempo depois percebi que não. Vocês vão entender o porquê. No dia seguinte, fomos novamente para o carnaval e contei à noite para as minhas amigas o que tinha acontecido.
Por coincidência, o cara estava ali por perto, então minha irmã gêmea resolveu ir falar com ele e, para minha surpresa, ele disse apenas: "Agora não dá para falar com você, minha namorada está aqui." Ele provavelmente achou que estava falando comigo, já que a minha irmã é gêmea de mim, né? Fiquei surpresa porque eu não gostava de me relacionar com homens comprometidos. E tipo assim, se eles ficaram no carnaval, como que a namorada tava lá, né? Ok. No mesmo ano veio a Copa do Mundo do Brasil, né? Em 2014. Conheci muitos homens de diversos países e aproveitei muito para treinar meu inglês. O negócio de treinar inglês é um perigo. Porque quando eu bebia, Dani, eu falava até japonês. Eu saía todos os dias do jogo e numa dessas conheci Augusto, nome fictício. Um europeu de 24 anos que estava no Brasil fazendo intercâmbio pela USP. Ele era alto, magro, olhos verdes, cabelo liso, bonito, 24 anos. Parecia um pouco tímido, mas demonstrou estar completamente encantado por mim. Lembro que ele tocava em mim, dizia que nunca viu alguém com a pele tão macia quanto a minha, né? E lembro que ele falava que eu era muito linda. Nos beijamos logo de cara e depois conversamos um pouco, trocamos contatos. Então continuei minha noite falando com outras pessoas, mas não tirava ele mais da cabeça. No dia seguinte marcamos um encontro e fomos passear pela cidade. Conversamos bastante. Meu inglês não era muito bom, mas ele se esforçava bastante para me entender. E aos poucos eu fui me envolvendo. Eu nunca tinha conhecido um gringo antes da Copa. Eu nunca tinha me envolvido com alguém de outro país, então para mim parecia coisa de filme. Voltei para casa nas nuvens e pensei que a gente poderia se encontrar de novo, né? Bom, depois, aí eles acabaram se encontrando novamente, né, gente? Aí ela disse assim: certo dia, depois de uma tarde linda que passamos no parque, fui até a casa dele, ou a casa que ele estava lá, fizemos sexo pela primeira vez. Então, quando ele me penetrou, eu senti uma dor, uma fisgada, e percebi que ali que eu tinha perdido minha virgindade. Bom, ele viajou, esse Augusto, né, ele viajou um tempo para outros estados do Brasil e nós continuamos a conversar por mensagem. Depois ele voltou e saímos mais algumas vezes, mas ele me disse que não me pediria em namoro, pois ele não ficaria muito tempo mais no Brasil e então ele não queria, tipo, pedir ele namoro se ele já estava indo embora, né? E não tinha como ele ficar mais no Brasil, tá? Aí ele diz pra ela, gente, que ele tinha intenção de guardar dinheiro e retornar ao Brasil em 5 anos para morar em Florianópolis. E que gostaria muito que eu fosse junto. Nossa, Dani, ali me senti noiva dele. Gente, você conhece um cara, ok, você fica... Eu sei que, né, a gente tá lá apaixonada, mas eu tenho que comentar essa parte. Você conhece um cara, você fica lá apaixonado por ele, o cara mora na Europa, tá indo embora. Aí ele fala que daqui a 5 anos ele tem, né, vontade de voltar. Ah, gente, para, é muito tempo. Ah, eu não sei vocês, mas esses negócios a longo prazo pra mim não rola, não. Vê se eu vou esperar um homem 5 anos. Nossa senhora, gente. Ai, não. Não. Me dá até comichão. Meninas, você já deve saber que os europeus não são tão calorosos quanto latinos. Com ele não tinha essa de abrir porta pra mim, me pagar um sorvete, me dar um presente. Mais ou menos, amiga. Não é bem assim, né? Ele era, assim, muito educado. Mas eu estranhei muito a diferença cultural. Certo dia estávamos na rua andando de mãos dadas e resolvi colocar o braço dele sobre meus ombros. Ele imediatamente retirou e eu estranhei e perguntei se tinha algo errado. E ele perguntou: você gosta de andar assim? Eu disse que sim. E ele disse que aquilo era muito íntimo para fazer no meio da rua. Na mesma hora vi um casal em nossa direção que ele estava com o ombro no braço. Bom, estavam lá com o ombro agarrado, né? Aí ela falou: tá vendo? Aqui é normal, né?
Mas ele disse que era desconfortável, que ele não queria andar desse jeito. Bom, dali pra frente nem na minha mão ele quis pegar mais. Na hora eu fiquei chateada, mas acho que pra ele isso deve ter sido equivalente a eu ter colocado, sei lá, ele ter colocado a mão na minha bunda. As semanas passaram e o dia dele ir embora chegou. Então passamos o dia anterior à sua partida juntos. Ele estava bem envolvido, Desculpa, gente. Ele estava bem emotivo, pois ele tinha amado o Brasil e feito muitas amizades. Eu estava me fazendo de durona, como se não fosse sentir falta dele. Acho que na verdade, eu só não queria pensar nele indo embora. Eu ajudei Augusto a fazer as malas, comemos, conversamos, fizemos sexo e depois ele veio com uma conversa profunda sobre o quanto me achava especial e que gostava de mim. Por isso, ele queria pedir para eu não me envolver com qualquer brasileiro idiota, palavras dele. E também pediu para eu me cuidar. Falou para eu não experimentar drogas e não me meter em confusão. Bom, no final do dia vimos o pôr do sol pela janela e chorei escondido. Sabia que estava chegando ao fim. Eu teria que ir embora às 7, pois eu teria um curso para fazer na época. Ele foi me levar no metrô e quando se despediu começou a falar um monte de coisas. Mas sinceramente eu não lembro de uma palavra do que ele disse, porque eu só pensava que ele estava indo embora e talvez eu não veria mais. Ele se emocionou, começou a chorar, claro. Eu também chorei e ele me abraçou. De início era um choro discreto, mas de repente eu me senti tomada por uma tristeza e chorei desesperadamente no meio do metrô. Até que ele pediu que eu me acalmasse, pois todos estavam olhando. Então me afastei e disse: vou embora, pois não quero que ninguém me veja assim. E ali foi a última vez que nos vimos. Os dias foram passando e ele parando de responder minhas mensagens. O homem lá tinha mandado ele esperar 5 anos, hein? Até sumir por completo da minha vida. Isso me feriu, sabe? Eu não entendia porque ele tinha se afastado tão rápido, sendo que hoje em dia não é tão... Eu sei que não é tão difícil manter um relacionamento à distância. Ai, Dani, surtei. Resolvi então fazer tudo que ele tinha me aconselhado a não fazer. Então ela começou a sair com um monte de homem, começou a fazer sexo com um monte de cara, diz ela que experimentou maconha, tipo, ela se rebelou, né? Tudo que ele tinha falado pra ela lá não fazer, ela resolveu fazer. Sua amiga, que quando você faz isso, você tá prejudicando a você, não a ele, né? Porque o cara nem suas mensagens respondia, ele não sabia nem o que você tava fazendo. Então, meninas, quando vocês quiserem se rebelar, simplesmente bloqueie o cara, sabe? Cresçam na vida, mostrem que vocês são mulheres superiores, independentes, bem financeiramente independentes. Não entrar em droga e transar com todo mundo, pra quê? Isso aí vai ferir a quem? A ele? Ele tá cagando. Ele nem nas suas mensagens respondia, vai ferir a você, né? Bom, Dani, resumindo, certo dia eu estava pensando em Augusto e pensando se realmente algum dia ele voltaria. Mas na minha cabeça, 5 anos era muito tempo. Então eu comecei a imaginar o que eu faria até lá. E lembro exatamente de pensar que eu queria me apaixonar de novo. Eu queria uma paixão intensa, mas que tivesse data para acabar, já que meu foco era Augusto. Pensei também que nesse tempo todo dava até para ter 2 relacionamentos, mas que talvez não seria tão intensos, né? Pois eu não queria sofrer com a separação quando eu fosse retornar para Augusto. Então ela estava pensando ainda, Augusto nem estava respondendo ela mais, que ela ia esperar os 5 anos, que ela ia ter um outro relacionamento e que depois ela voltaria para Augusto e fosse amiga, como se fosse assim a vida. Bom, eu sempre quis ser mãe, ainda jovem, então possivelmente eu poderia ter um filho. Mas do outro lado do mundo, Augusto também iria estar vivendo a vida dele e quem sabe se tornado pai, pois daqui a 5 anos Augusto já estaria com 30 anos. Bom, e se eu falar pra vocês que mesmo sem eu notar, tudo isso aconteceu? Sabe aquela coisa, gente? Cuidado com o que vocês querem pra vida de vocês.
Meu relacionamento seguinte durou 2 anos, fomos muito parceiros, aliás, somos amigos até hoje. A gente morou junto, fizemos loucuras, nosso relacionamento era aberto e saímos com outras pessoas. Mas até um relacionamento como esse tem regras a serem seguidas, e essas regras foram quebradas diversas vezes pelo meu ex, então fui me magoando muito, pois eu amava de verdade. Terminei a relação e superei. Um mês depois, arranjei um segundo namorado. Sim, foi tudo muito rápido. E no terceiro encontro, o louco me pediu em casamento e eu, mais louca ainda, aceitei. Era pura carência da minha parte. No começo eu fui tratada como uma princesa e em 6 meses de noivado ele me pediu um filho. Eu pedi um tempo para pensar, mas acabei aceitando, pois eu também queria ser mãe. O nosso casamento já estava praticamente marcado. Acontece que eu desenvolvi uma relação de amizade com minha sogra. Meninas, sejam amigas das suas sogras, ela disse. Pois bem, minha sogra conversava muito comigo e ela me disse que o meu sogro, a agredia fisicamente há mais de 30 anos e chegou a tentar matá-la por 3 vezes. A sogra vivia um relacionamento abusivo, então, né? O marido da filha dela, minha cunhada, era um homem terrível, que já tentou estuprar a minha sogra. Isso era um segredo que só eu soube. Esse homem supostamente teria matado um outro homem e traía minha cunhada de forma aberta e todos sabiam, inclusive meu sogro. Inclusive meu sogro chegou aí na casa de uma namorada amante do próprio genro. Dani, ele é o pai da minha cunhada. Bom, a família era um desastre, né? Aí ela fala assim, Dani, como pode o próprio genro fazendo isso com a filha dele e ele não fazer nada? Certo dia, minha cunhada chegou na casa da minha sogra aos berros e chorando muito, pois o marido havia sido preso dirigindo bêbado com 2 travestis dentro do carro. Todos ficaram desesperados e aquela confusão toda acontecendo na frente das crianças da casa. Minha outra cunhadinha de 7 anos na época e a filha da minha cunhada de 3 anos. Eu peguei as meninas, me fechei no quarto com elas, coloquei um desenho e tentei acalmá-las enquanto o restante da família estava lá aos berros. Acredite que no dia seguinte tiraram o cara da cadeia e uma semana depois ele estava lá dentro da casa dos meus sogros agindo normalmente como se nada tivesse acontecido. Meu então noivo, que também não era fluxo e cheire, mudou muito o comportamento dele depois que eu engravidei. Ele tornou-se ciumento e possessivo. Ele queria me proibir até de ir na casa da minha família. Para você ter uma ideia, eu tenho uma irmã que mora na Europa e tinha vindo ao Brasil nos visitar. E meu ex não queria me deixar sair de casa para vê-la. Então eu simplesmente disse que não estava pedindo permissão a ninguém, que eu estava indo e fui. Tivemos várias brigas desse tipo. Então eu, com 4 meses de gestação, resolvi me separar dele. Para encurtar a história, ele fez um inferno na minha vida até a minha filha completar 8 meses. Depois ele foi parando de visitá-la e hoje ele nem vê a menina, que já tem 2 anos. Depois desse relacionamento eu resolvi ficar sozinha, pois eu queria dar atenção à minha filha e ao meu trabalho. Eu não confio em homem nenhum para estar perto da minha menina. Saio às vezes, não deixo de viver, mas meu foco é meu trabalho e minha filha. Em 2019 eu estava mexendo no Facebook e vi uma notificação de aniversário de Augusto, o europeu lá, que ela ia esperar os 5 anos, lembra? E apesar de não pensar nele há muito tempo, resolvi mandar uma mensagem de parabéns. E para minha surpresa ele respondeu, puxou papo comigo e nos falamos por alguns minutos. Ele me disse que não tinha mais intenções de vir para o Brasil, mas que ainda gostava de pensar nos nossos momentos juntos. Eu me senti confusa com aquela mensagem, então conversei com ele sobre assuntos aleatórios e não falei nada sobre relacionamento e parei de responder. Em 2020, novamente, uma notificação de aniversário dele apareceu. Detalhe, Dani, aparentemente ele não movimentava o Facebook desde 2014. Não tem nenhuma postagem nova ali, ou pelo menos acho que não, mas eu não sou bloqueada, então acho que não tem. Bom, eu novamente mandei mensagem de parabéns, ele respondeu todo empolgado e eu perguntei como foi o dia dele, se ele tinha conseguido comemorar mesmo com a pandemia. Então ele me respondeu que havia passado o aniversário dele
em completo silêncio e sem companhias, pois ele tinha tido um bebê há 20 e poucos dias. Eu parabenizei e disse que desejava melhoras, né, as melhores coisas para ele e para o filho. Então ele me contou o nome completo da criança, data de nascimento, falou sobre ele e a namorada, que eles estavam felizes num apartamento, morando lá no país deles. Desejei de coração que ele fosse muito feliz e que tivesse uma ótima vida lá com a namorada, a esposa dele. Ele disse que ainda gostava muito de pensar na época que estivemos juntos no Brasil, que foi algo realmente especial. E ainda me perguntou sobre o pai da minha filha, se ainda estávamos juntos. Eu disse que não. Então ele disse que era uma pena, mas eu respondi que eu estava muito feliz sozinha. Encerramos a conversa. Apesar de estar um pouco decepcionada e triste, eu sinto que esse não foi o nosso ponto final. Porém, decidi cortar completo contato com ele, pois não quero jamais atrapalhar o apartamento dele, o casamento dele. E não vou mais mandar mensagens. Hoje, aos 25 anos, eu vivo tranquila, só eu e minha filha. Sou muito feliz e não penso em relacionamento sério no futuro próximo. Vou vivendo a minha vida, sei que tem muita coisa para acontecer. Um beijo no coração de todas vocês. Ai, minha amiga, vamos lá. Vamos lá. Olha, eu acho assim. Cara, eu já tive vários relacionamentos de eu conhecer a pessoa, ela morar em outro país, às vezes você fica com a pessoa, você acha, né, nossa, vai ter um futuro e tal, e foi aquele momento, e foi o que aconteceu com você, Augusto. Foi ali um momento, sabe? Quando a gente tá num momento legal com alguém, claro que a gente passa mil coisas na nossa cabeça. Ai, daqui a 5 anos eu quero morar em tal lugar. Primeiro, gente, a vida é hoje. Não foi ontem nem amanhã. Se vive é hoje. Ai, pelo amor de Deus, se tiver que fazer planos de relacionamento para daqui a 5 anos. Ai, daqui a 5 anos eu virei morar ao Brasil e tá. Já pensou você ficar a vida inteira olhando para trás? Tipo, nossa, tô esperando Augusto que tá lá, ó. Né? Você não vive o hoje, cara. Eu tô vendo hoje a novela O Clone, né? E ela tá sendo reprisada aqui na Globoplay. Aí eu tô vendo. E tem muito disso. Quem assistiu, lembra que a Jade e o Lucas, né? Ela ficou a vida inteira dela olhando pra trás, esperando o homem que tinha prometido que um dia eles iam ficar juntos, tá? E ontem, no capítulo de ontem, eu lembro que ela conversa com, acho que é com uma mulher, e a mulher fala assim, você nunca amou seu marido? Porque ela se casou, quem lembra, quem assistiu essa novela lembra, né? Ela se casa, ela é muçulmana, ela é obrigada a casar com um homem que é apaixonado por ela, que faz tudo por ela, e ela não quer, porque ela quer o que ficou lá atrás, que promete que um dia eles vão ficar juntos, né? Mas o cara é casado, ela é casada, todo mundo com a vida, né? Ela, com a vida lá completamente feita e ela lá esperando o cara. Aí alguém pergunta assim, você nunca amou seu marido? Né? Porque ele foi um cara que fez tanto pra você. Ela falou assim, eu nunca consegui olhar pro meu marido. Eu nunca olhei pro Said, porque eu fiquei tão obcecada no Lucas, que tinha me prometido mundos e fundos que a gente ia fazer acontecer. Ela passou a vida inteira dela olhando um relacionamento que nunca aconteceu. Que ela teve momentos com ele. Foi igual você com o Augusto aqui. Vocês tiveram lá momentos ótimos, felizes. Aí o cara te falou, daqui a 5 anos eu volto pra morar em Florianópolis. E gostaria que você fosse comigo. Oi? 5 anos acontece tanta coisa na vida de uma pessoa. Então, gente, se você tem um relacionamento aí que ficou no passado, para de olhar pra ele. Para de olhar lá atrás, senão você não consegue viver hoje. Você não consegue ter expectativa para o futuro, porque você fica olhando para trás. E quem olha para trás não vive o presente. Eu já tive a terrível experiência de ver minha vida no passado e ficar ansiosa pelo futuro. Foi na época da síndrome do pânico. Gente, e eu não vivia o hoje. Sério. Foi quando eu realmente estourou a minha ansiedade, quando estourou meu pânico. Por quê? Porque eu era tão obcecada no que eu tinha deixado pra trás, que na época eram meus filhos, que tinham ficado no Brasil, né?
E eu era tão obcecada do que ia acontecer ainda no futuro, tipo, tão ansiosa para eu conseguir logo as coisas, para o futuro acontecer logo, né? Quem mora fora e acho que me entende, quem é mãe ou quem vem com planos de morar fora, que você vem com planos, eu vou trabalhar, sei lá, 4, 5 anos, vou comprar uma casa, vou ser independente financeiramente, vou voltar pro Brasil, aí vou ter minha vida. Aí eu ficava tão ansiosa com isso, de querer ganhar dinheiro, de querer fazer as coisas, que eu não conseguia viver o presente. E isso foi me dando cada vez mais ansiedade, porque eu só vivia o passado e o futuro. Eu não vivia o dia de hoje. Eu vejo muitas meninas que me escrevem que acontece isso, vocês vivem lá atrás, e quem vive com o olho para trás não consegue olhar o hoje. E é hoje que a gente faz a nossa, como é que se fala? A nossa estrutura ali, que a gente finca a nossa estrutura pro nosso futuro. Porque o futuro, ele só vai acontecer, o futuro, gente, ele só vai acontecer, a gente só vai colher o que a gente plantou hoje, né? Então não adianta a gente ficar, eu quero que isso aconteça logo, não sei o que, eu quero isso, quero aquilo, não sei o que. Você quer, mas você tem que fazer por onde, né? Eu também queria muito ser promovida na Amazon, mas vocês não têm ideia o quanto eu tive que trabalhar, o quanto eu tive que aprender, o quanto eu tive que me virar nos 30 pra chegar ao cargo que eu queria. Porque vocês acham que eles iam simplesmente olhar pra mim no meio de... A Amazon hoje no mundo tem 800 mil funcionários. Vocês acham que eles simplesmente iam olhar pra mim e falar: nossa, aquela menina é muito boa, peraí, eu vou pegar ela aqui, né? Se eu não tivesse demonstrado a minha capacidade, se eu não tivesse corrido atrás do que eu queria, óbvio que não, né? Então eu tô dando esse exemplo porque tudo que a gente quer para o nosso futuro, a gente tem que plantar hoje, a gente tem que estruturar hoje. Então não adianta. E, amiga, você fala aqui no final, você falou assim, quer ver? Porém, decidi cortar completamente o contato com ele. Amiga, você já não tinha contato com ele, você deu os parabéns e o cara, desculpa, mas o cara foi lá e agradeceu. E de repente puxou um assunto. Não quer dizer que o cara ia te chamar pra, ai, nossa, eu tô pensando em você. Momentos maravilhosos, eu hoje sou casada, sou feliz, mas eu também posso lembrar de momentos maravilhosos que eu tive com um ex-namorado meu, né? Vocês podem lembrar, porque eu acho que momentos bons é pra ficar na mente da gente. Você foi um momento bom pra ele, mas não quer dizer que o cara vai lá largar a mulher dele, vai largar a filha dele, vai pro Brasil e vai ficar com você. Então, nem se iluda com isso. Hoje você tem 25 anos, foque sim no seu trabalho, foque sim na sua filha, foque na sua independência, foque nas suas coisas. Na hora certa, a pessoa certa vai aparecer pra você, pode ter certeza disso, tá? Então, essa é a história de hoje da nossa Alice, espero que vocês tenham gostado. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!